ele é uma pessoa que se sente atraída por mais de um gênero. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, enfim. E eles não necessariamente precisam ser homem e mulher, exclusivamente. E o pansexual, como eu já comentei, ele se sente atraído por todos os tipos de gênero. Então, a principal diferença entre bissexual e pansexual é essa. E aí, então, a gente foi pesquisar um pouco dos dados de violência e exclusão e me surpreendeu porque não tem muito dado, tipo, de morte ou de violência ou, enfim, de panfobia contra eles. Tipo, porque a maioria dos dados que fala sobre isso por exemplo, as principais mortes são contra gays, lésbicas, transexuais e travestis. Então, eu não achei assim, em porcentagem, por exemplo, quantos pansexuais são agredidos por ano. Mas eles passam por muitos preconceitos, né? Como qualquer outra pessoa com uma orientação sexual dita, entre muitas aspas, errada, né? Porque não tem errado. Mas a panfobia, ela abrange conteúdos, por exemplo, como o pansexual ele sente atração por todas as identidades de gênero, tem gente que acha que ele gosta de tudo, inclusive animais e plantas, por exemplo. Só que isso não faz sentido porque animal e planta não é uma identidade de gênero, então, né, por consequência, não tem como ele sentir atração por isso. E os pansexuais, eles também acabam sofrendo violência por serem confundidos com, sei lá, gays ou lésbicas, mas não achei nenhum dado que falasse exclusivamente de pansexuais. E aí o Fabiano vai falar um pouquinho da representatividade e da visibilidade, e é isso. Ah, boa noite, professor. Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. Então, como a Camila já explicou, né, a pansexualidade é uma sexualidade onde a pessoa se interessa por outra pessoa, independentemente do gênero que elas tenham, né? E, como ela falou, ela é muito confundida com a bissexualidade. É referente à visibilidade, dentro da comunidade LGBTPQ+, no mês de dezembro, eles visam celebrar essa visibilidade pan. Pois, de acordo com eles, né, ter um mês onde se fala abertamente sobre essa sexualidade é importante para podermos acabar com as diversas ideias preconceituosas ao redor do que é a pansexualidade, né? E qual sua diferença em relação à bissexualidade. E como melhorar a sua representatividade. Porque, tipo, para e pensa assim, se os bissexuais já são pouco retratados, imagine alguém pansexual, né? Que as pessoas normalmente sequer sabem do que se trata. Eu, por exemplo, tinha ouvido falar sobre o que era sobre pansexualidade, mas não sabia o conceito de pansexualidade. Talvez até por isso que acho que isso é de muitas pessoas, né? Até por isso que não se encontra os dados, como a Camila falou, pelo fato de vários pansexuais sofrem preconceitos, mas são denominados através dos dados como gays, lésbicas, né, e tudo mais. Então, e realmente foi muito difícil encontrar algo para falar sobre a representatividade e visibilidade também do pessoal pan. O que encontramos foram artistas pansexuais ou personagens, né, de séries e desenhos ou filmes que, abre aspas, né, aparentemente são pansexuais. Eu falo aparentemente, pois na maioria das vezes são nos bastidores que eles falam que tal personagem é pansexual, e não necessariamente na série, desenho ou filme, eles deixam explícito aquilo lá, ele é pansexual. Muitas vezes através de declarações do próprio ator dizendo que seu personagem é pan, ou do roteirista falando que tal personagem é pan. Então a visibilidade, a representatividade dos pansexuais, elas são mínimas, mínimas. O que eu posso citar, talvez referente a alguma coisa sobre a visibilidade e a representatividade, são alguns artistas, né, que já falaram que são pansexuais. São exemplos como a cantora Cia, a cantora Miley Cyrus, a Janelle Monáe, aquela youtuber Natalie
mulheres do canal Afros e Afins, Paris, sei lá, declarou recentemente ser pansexual. E já referente aos personagens, escritores afirmaram que o Lúcifer, da série Lúcifer, ele é pan, que a Sofia, de uma série chamada, eu não conheço a série, mas de uma série chamada Star-Crossed, que foi confirmada pela própria atriz que ela é pan. Da série Sense8, tem uma moça chamada Zakia, que ela se denomina como pan. Da série Orange is the New Black, a personagem Brooke Soso, não sei se assim se pronuncia, ela tem uma fala lá que ela fala que eu gosto de pessoas, não gêneros. E também tem um último personagem que eu quero falar, que ele é mais polêmico, até pelo fato do que a Camila falou, que foi confirmado pelo criador do Rick and Morty, que o Rick Sanchez, ele é pan. Mas nesse caso ele levanta uma questão ali, eu, a Camila e a Duda, que aí poderia ser um caso de panfobia, né? Pois no desenho ele demonstra, o Rick Sanchez, ele faz, em um episódio ele faz sexo com um dragão, no outro ele faz um sexo com um universo, ele tem atrações por alguns objetos, alguma coisa do gênero, e isso dá força, sabe, para aquele preconceito de que todos os pansexuais, ou que os pansexuais se relacionam com qualquer coisa, seja objeto, animal, planta, entre outras coisas. Que não é o caso, né? Que, como foi explicado, pan, né? Que é a palavra grego, que é todos, eles gostam de todas as sexualidades, no caso, né? Ou independente da sexualidade, eles se atraem, né? Seria isso. Eu queria Legal, Fabiano, complementar. Camila. Desculpa. Por favor, por favor. Eu tenho Eu, pergunta, mas eu faço no final daí. eu queria complementar só que, caso não tenha ficado claro, se fosse para resumir, assim, eu diria que o pansexual ele se sente atraído por pessoas, independente da identidade de gênero, ou do gênero, ou da sexualidade. E eu ia dizer outra coisa, mas eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro, professor, desculpa. Mas pode fazer a pergunta. Não, eu ia perguntar sobre a relação, se existe uma relação. Aqui eu estou fazendo uma pergunta de leigo mesmo. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas tu é o professor, tu tem que saber a resposta. Mas eu queria saber se dentro da pesquisa de vocês, vocês encontraram alguma coisa relacionando pansexualismo com poliamor, né? Ou vice-versa. E se o pansexualismo tem a ver com poligamia e poliandria, né? Se tem uma relação entre poligamia, poliandria e poliamor, né? O que vocês encontraram, até na questão de diferenciação com o bissexual, né? Se o bissexual seria monogâmico e se o pansexual seria poligâmico. São dúvidas mesmo. Certo. Então, desculpa, posso. Eu estava lendo até num site sobre isso, que não tem relação com poliamor, sabe? Muita gente até se engana de pensar isso, por achar que pansexual, por, entre aspas, gostar de tudo, ele é tratado com uma certa promiscuidade até. Porque se ele gosta de tudo, então vira uma bagunça, se fosse para falar, né, se fosse para dizer assim. Até eu vi alguns relatos de pessoas que são pansexuais, mas que quando outras pessoas perguntam, elas se dizem bi por, sei lá, receio de explicar por causa de um preconceito, sabe? Porque tem muita gente que acha que bi já é, sei lá, estranho, então o pan é um bi querendo chamar a atenção, sabe? Então, a pansexualidade, ela é só uma orientação sexual. Ela não tem relação direta com poliamor ou poligamia ou qualquer coisa nesse sentido. Até porque, né, é só uma opção, né? A pessoa que é pansexual, a única diferença é que ela vai gostar de vários gêneros. Ela pode gostar de transexual, de não binário, ela pode gostar de lésbica, pode gostar de homem, pode gostar de mulher.
única diferença é que ela pode gostar de todos os gêneros. Ela gosta da pessoa independentemente do gênero, né? Então, fazer sei lá, trazer isso para o poliamor, isso eu sei que foi um, uma questão assim. Eu também não. Quem sou eu para ter propriedade para falar sobre isso? Mas talvez seja até uma panfobia, sabe? Falar que pansexuais têm alguma relação, né, com poliamor ou alguma coisa do gênero, né? E nisso que a Camila acabou de comentar ali sobre dificuldade de falar se a pessoa, se ela é pansexual ou não. Eu até li um relato de uma moça, que é a Bárbara Novaes, que ela fala que ela teve um longo processo até se identificar dessa forma de ser pansexual, né? Porque ela começa a entender, ela até deu uma declaração, se me permitirem falar aqui, professor. Vou falar me entendendo como lésbica, pois ficava com homens e não curtia muito. Além de se sentir estritamente com elas, eventualmente, e passei a me entender como bissexual. Fabiano, o teu microfone tá travando um pouco. E a mulheres trans também. Particularmente. Ah, tá, desculpa. Será que se eu falar mais devagar ajuda? Eu até pensei em fechar a minha câmera para ver se melhora. Eu vou até fechar para ver se melhora, tá, Fabiano? Ok. Vai lá, tenta de novo lá. Cortou já no começo, eu não peguei pelo menos. Tá, se travar, se vocês puderem novamente me avisar. Enfim, como eu falei, a Bárbara Novaes é uma mulher, uma mulher pansexual de 32 anos. Ela fala que ela começou se entendendo como lésbica, pois ficava com homens e não curtia muito, e além de sentir atração por mulheres. Durante anos ela se relacionou estritamente com elas. E eventualmente ela descobriu que também gostava de ficar com um amigo ou outro de vez em quando e passou a se entender como bissexual. Ela fala que com mais acesso à informação, passei a entender mais sobre pessoas transgêneras e não binárias. No início me envolvia prioritariamente com homens trans, mas depois me envolvi com mulheres trans e não binários. Particularmente não gosto de ter um rótulo, mas se for para ter um rótulo, eu sou um pansexual, sou pansexual. Então, tipo, isso só para deixar claro, né, o que seria uma pessoa pansexual, né? Seria isso. Eu só queria ler essa declaração dela, porque, tipo, talvez é por isso que muitas vezes as pessoas não se denominam pansexuais talvez, não sei, posso estar falando muita É, besteira. eu ia dizer que eu acho que talvez um grande fator para as pessoas não se identificarem como pansexual é o fato da falta de visibilidade mesmo, das pessoas não saberem que talvez elas possam se identificar com aquilo. Porque, como eu Exatamente. falei, inicialmente eu achei a pansexualidade muito parecida com a bissexualidade. Então, e eu vi o vídeo desse mesmo homem que eu comentei no começo, dele falando que, ao contrário do que muita gente pensa, a bissexualidade ela não trata só eu gosto de homem e de mulher. Ela não exclui transexuais ou, enfim, não binários, por exemplo. Por isso que eu achei tão confuso fazer essa distinção dos dois. Só para terminar, só para falar um pouquinho, essa mesma pessoa, a Bárbara, ela ainda comenta sobre o preconceito, né, dos pansexuais, que ela fala que rola muito dentro da própria comunidade LGBT, pois eles, abre aspas aqui, rola muito dentro da comunidade LGBT, dizer que não existe pansexualidade, invisibilizando os outros gêneros fora da cisnormatividade. Creio que os próprios LGBTs, especialmente os que têm mais visibilidade, entre parênteses, gays e lésbicas, eles não querem sair de suas bolhas, afirmando que pan é o bi-gourmet, como já ouvi muitas vezes. É importante conscientizar que existem mais de dois gêneros, sim. Fecha aspas. Essa é a fala dela, no caso, né? Questionada quando ela foi sobre a realidade que poderia ser mudada. Enfim, isso que não tem interesse.
Não, gente, muito legal a pesquisa de vocês. Fabiano, quer complementar, por favor? Não, seria isso mesmo, seria isso mesmo. Isso. Não, perfeito, legal. Eu vejo que assim, ó, uma das questões, né, quando a gente relaciona, é, em geral, né, o que fundamenta boa parte do nosso preconceito em relação a essas questões de gênero é a relação que se estabeleceu historicamente, que se construiu historicamente. Essa relação, como é que eu posso colocar? De certa forma, essa tradução de sinônimo de sexo com sacanagem, né? Acho que esse que é o grande ponto, né? E da onde surgiu essa ideia de que sexo é sacanagem, ou que sexo é uma coisa ruim? Da própria noção de sexualidade que se construiu no Ocidente, né? Não que o Oriente seja muito diferente, tá? O Oriente não é tão perfeito assim na relação de sexualidade, não. Mas é que no Ocidente, essa relação de sexualidade vem com a ideia do histórico de pecado, tá? Então, se construiu uma noção, uma dificuldade de relação consigo, né, com o seu corpo, e essa dificuldade de relação com o corpo transformou em pecado tudo aquilo que era difícil de se relacionar, né? Tudo aquilo que era difícil de entender. Então, essa pulsão, a libido, como o Freud intitulou, essa energia sexual que existe em nós, ela ficou classificada como pecado. E tudo aquilo que fugiu dessa normatividade, né? Porque você pode perceber, é tão estreita a questão de pecado em relação ao sexo, né? Ela é tão estreita que, assim, só não é pecado se acontecer em uma determinada condição, né? O sexo só não é pecado se acontecer entre o casal oficializado, né, através do sacramento do matrimônio. Então, qualquer outra espécie fora disso era dado como um elemento de pecado e lá no direito vai ser jogado, né, como algo não natural. Então, essa noção aí foi sendo construído, né? Tudo isso que eu estou falando aqui não é opinião minha, né? Isso é História da Sexualidade de Michel Foucault, né? Isso aí você pode ler também e entender. Então, há uma construção histórica ao redor da ideia de pecado, ao redor da ideia de sexo, né? Então, em uma circunstância muito estrita, o sexo não é pecado. Fora daquele quadradinho, né, especificado, o sexo se torna algo pecaminoso. Se é pecaminoso, é mal, ou, de certa forma, é um mal gostoso, que é a sacanagem, né? Sacanagem é isso, né? Esse mal legal, esse pecado bacana de se fazer. Então, é aí que se criou, né, essa ideia do pecado. Você pode ver que toda a hipocrisia, né, que circunda hoje, essa moralidade de goela, que a gente vê em redes sociais e na política, ela está ligada a essa noção, né? De que existe uma visão do que é o correto, né? Mas que nem aqueles que defendem se enquadram, né, nesse que é correto, nesse quadradinho. Eles não se enquadram, né? Mas daí quando você vai, mas eles defendem. Aí quando você chega na vida privada e percebe que eles não se enquadram nisso, né? Aí eles reclamam ali, né? Uma exceção em que eles cabem, em que aquele grupo que defende essa visão hipócrita cabe, né? Tem que ver que o homem tem os seus desejos naturais, né? O seu apelo, a carne é fraca. Aí vem todas as desculpas possíveis, né? Porque no fundo eles também não se enquadram naquela normatividade. A gente chama de heteronormatividade, mas que na verdade ela é um enquadramento, né, de uma sociedade ocidental que tem essa tradição patriarcal, tá bom? Mas a gente vai discutindo melhor isso. Muito obrigado, Camila, Fabiane, Maria Eduarda também estava nessa equipe, né? Muito obrigado pela apresentação de vocês. Vamos adiante, na ordem aqui é a equipe da Jennifer, é isso? Oi, professor, Pode. boa noite. Boa noite, tudo bem, Patrícia?
Tudo. Eu vou compartilhar a tela. A gente fez alguns slides para explicar, porque cada uma vai explicar um tópico, uma parte, então a gente achou bacana compartilhar com vocês. Eu vou fechar minha câmera aqui, tá, Patrícia, para facilitar a transmissão. Para mim chegou, tá? Beleza, então. Se qualquer coisa travar, daí vocês avisam, tá? Pode deixar. Boa noite. O nosso tema é o feminismo. Bom, do latim, femina, mulher, o feminismo é a doutrina social favorável à mulher. E trata-se de um movimento que exige que os homens e as mulheres tenham os mesmos direitos. Concede ao gênero feminino capacidades que eram exclusivamente reservadas aos homens, mas principalmente são críticas também ao modelo econômico, político e social do país, e lutam por direitos, né? O movimento surgiu na Revolução Francesa, em 1789, e em 1791 teve a revolucionária Olímpia, que compôs a declaração proclamando que a mulher possuía direitos naturais idênticos aos homens e que por essa razão tinha o direito de participar de forma direta ou indireta da formulação das leis e da política em geral. Foi rejeitada pela convenção, mas a declaração dela ficou como um símbolo mais representativo do feminismo racionalista e democrático que reivindicava a igualdade política entre gêneros masculino e feminino. O feminismo emancipacionista aconteceu no século XIX e o foco foi a busca pelo direito de voto, de instrução e de exercer uma profissão ou poder trabalhar, né? E o aparecimento do feminismo emancipacionista está associado às contradições que permeavam a sociedade liberal da época, onde as leis em vigor formalizavam juridicamente as diferenças entre os sexos masculino e feminino. O movimento feminista contemporâneo, ele surgiu nos Estados Unidos e o foco era a libertação da mulher, a denúncia da existência de uma opressão característica com raízes muito profundas e que atingia todas as mulheres, de diversas culturas, classes sociais, sistemas econômicos e políticos. E também na ideia de que essa opressão persiste apesar da conquista dos direitos de igualdade jurídicos, políticos e econômicos. Então, esse movimento feminista contemporâneo, ele atuou com base numa perspectiva de superação das relações conflituosas entre o gênero feminino e masculino, recusando o estigma ou noção de inferioridade. Uma outra característica que também do feminismo contemporâneo é a proeminência de intelectuais e líderes do sexo feminino. Esse foi um fator positivo e é reflexo das mudanças sociais, políticas e educativas que estiveram ao alcance dessa nova geração de mulheres que se projetaram como líderes feministas. O movimento feminista ele teve muitas vitórias, tanto nos países industrializados, onde era mais forte, assim como nos países em desenvolvimento. O divórcio e o aborto foram dois temas que marcaram o movimento durante a década de 1970. Eu trouxe 3 fatos também que aconteceram no Brasil, que é a criação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, em 1922, que foi dirigida pela Berta Lutz. Entre suas reivindicações estavam o voto feminino, a instrução da mulher, a proteção às mães e à infância e uma legislação reguladora do trabalho feminino. Em 1972, aconteceu um congresso do Conselho Nacional da Mulher e as primeiras reuniões de grupos feministas em São Paulo e no Rio. E a partir dos anos de 1980, são criadas delegacias especializadas visando combater a violência contra a mulher e o programa Atenção Integral e Saúde da Mulher, que chama atenção para o planejamento familiar. Pode passar, Paty. Bom, em 1970, o movimento feminista tomou conta dos Estados Unidos e isso refletiu no Brasil. Então, a partir daí, a participação das mulheres no mercado de trabalho só aumentou.
Tanto é que o último dado apresentado pelo IBGE apresenta que a participação feminina chega a 49,90%, sendo que em 1950 era 14%. Então aí a gente já consegue perceber bastante a importância do movimento feminista. Outro dado importante nessa luta pela igualdade é o rendimento financeiro das mulheres, que é em média 20,51% menor do que o dos homens no país, e isso também é um levantamento feito pelo IBGE. Vocês estão me escutando? Agora sim, Lê, eu acho que tinha caído antes. Estamos sim, Lê. Bom, a gente trouxe um exemplo que foi bastante falado nas mídias, que é a campanha Gol e Qual, que é uma campanha que a Marta, jogadora da seleção, criou ao empatar com o alemão no número de gols marcados em Copas do Mundo. O texto da campanha diz: bola igual, campo igual, regras iguais. Se as mulheres jogam futebol da mesma forma que os homens, por que elas não recebem o devido reconhecimento, o devido apoio, a devida remuneração? Equidade é algo pela qual devemos todas e todos lutar, afinal, somos iguais. Bom, então nessa campanha, ela fala bastante das diversas dificuldades que ela enfrentou na sua profissão, simplesmente pelo fato dela ser mulher. E é contra isso que o feminismo luta, e é por isso que ele é tão importante. Inclusive, um filme que fala sobre isso é A Tenente de Kargil. É um filme baseado na história da primeira mulher da Força Aérea da Índia, e ele mostra toda a dificuldade, todo o preconceito que ela enfrentou por ser a única mulher no meio de tantos homens. E esse é um filme bem legal, para quem quiser tiver interesse no assunto, é um filme bem bacana. Lê, coloca para nós aqui no chat o título certinho para a gente procurar daí. Vou colocar, ele tem no Netflix. Ah, beleza, legal. Pode passar, Paty. Beleza. Então, deixa eu ir aqui para minha parte. Aproveitando o gancho ali da lei também, outras informações que a gente achou legal passar para vocês é que o eleitorado feminino, ele passou a ser a maioria no Brasil. Então, hoje em dia, a atual média, né, a porcentagem aí é de 52% da parte feminina com o eleitorado. Só que, né, mesmo assim, as mulheres que são eleitas nas assembleias legislativas e nas câmaras, elas chegam a 12,85% em média. Isso foi um dado de 2010. Então, a gente pode pensar que pode ter crescido alguns porcentinhos aí, mas não que deu uma grande mudança. Outra coisa também é que nas câmaras de deputados, a porcentagem feminina dentro delas é apenas 8%. Então, isso ainda é algo muito pequeno comparado à parte masculina. Agora, me referindo aqui na parte da representatividade das mulheres, nos fins do século XIX, por ali, as mulheres brasileiras elas começaram a ser incorporadas à produção social, né? Elas representavam uma parte significativa da força de trabalho que era empregada e chegaram a construir. Elas foram a maioria da parte da mão de obra na indústria têxtil, isso ali na Revolução Industrial. E nesse tempo já era possível encontrar algumas mulheres que foram incorporadas às lutas sindicais na defesa de melhores salários, condições de higiene, saúde no trabalho, além também, com certeza, do combate a discriminações e abusos que elas estavam sendo submetidas pela condição de gênero dentro das indústrias, né? Mas desde ali já começou a ter mulheres que começaram a se movimentar e se manifestar contra tudo isso que estava acontecendo. E nesse tempo também, como eu coloquei ali, houve o Partido Republicano Feminista, que foi criado pela Leolinda Daltro, que era uma baiana, na época de 1918. E ela
não querendo dizer de uma forma pejorativa, mas ela acordou e pôde mostrar essas informações para muitas mulheres, para com que elas também corressem atrás e realmente fossem lutar pelos seus direitos. Outra coisa também são as mulheres feministas na política atual, né? A gente introduziu aí na Revolução Industrial e no início, onde as mulheres começaram a se movimentar isso, mas atualmente a representatividade na questão feminista na política, porque é muito importante a gente ressaltar que o feminismo, ele não é apenas algo que vai dizer sobre gênero, sobre sexualidade, ele é muito mais do que isso, né? O feminismo em si, ele é um movimento que vai abranger a política, ele vai abranger o social, ele vai abranger a parte econômica, é uma decisão e críticas que elas não se limitam a algumas regras ou em alguns nichos, né? E eu trouxe aqui mulheres que são recentes aprovadas na parte da política. E esses nomes aqui, né? Sâmia Bonfim, Áurea Carolina, Talíria Petroni, Fernanda Melchiona, elas acabaram de ser eleitas na parte política. Eu vou falar qual que é o cargo de cada uma, né? A Sâmia, ela é vereadora de São Paulo, a Áurea, ela é vereadora de BH, a Talíria é de Niterói e a Fernanda em Porto Alegre. Todas elas são pelo partido do PSOL. E quando a gente imaginou que isso seria possível algum dia, né? Essas informações, elas são recentes, elas são agora de setembro, e essa é a representação política do grupo feminista, muitas vezes, na parte política. Claro, não são só essas mulheres, eu trouxe essas mulheres justamente por ser algo bem recente, né? Mas são essas mulheres que estão trazendo uma busca por mudanças em várias questões, né? Elas estão em busca de agir contra o aumento do salário dos parlamentares, por exemplo, instalações de placas do número 180, né, que é a denúncia contra a mulher, projetos de leis ligados aos direitos das mulheres, inclusive, porque muitas vezes, se não for essas pessoas irem atrás disso, vai continuar da mesma forma que tá, né? Infelizmente. E outra parte também muito importante que a gente quis trazer é a representatividade quanto às universidades, porque a gente sabe que se não fosse as mulheres lutarem pelos direitos desde dos outros séculos, né? A gente hoje não poderia, por exemplo, eu não poderia estar falando aqui, eu não teria lugar de fala, porque eu não poderia nem estar em uma universidade, né? Eu não teria chance de ter um diploma, eu não teria chance de votar, quem dirá poder estar dentro do Congresso, né? E a gente trouxe essa universidade aqui, que é a Universidade Livre Feminista. Ela é uma universidade completamente diferente do que a gente está acostumado. E porque justamente ela foi criada com essa intenção de representar e mostrar a importância da mulher e mostrar isso para a própria mulher. Então, ali eles não vão ter regras, os cursos que eles disponibilizam não são esses cursos normalmente vistos em universidades, mas eles são sempre voltados à parte política e da mulher, né? A mulher dentro da política. E são vários cursos que eles disponibilizam, tanto de forma online para as pessoas que não podem estar indo presencial, quanto na parte presencial também eles disponibilizam. E eles não têm nenhuma categoria para você entrar. Eles não têm nenhuma parte onde dita que você precisa ter o ensino superior, já o ensino superior completo, e esse é como se fosse, às vezes, um curso a mais, né? Ou muitas vezes, você precisa ter o ensino médio para você entrar numa universidade. Aqui não é necessariamente isso. Eles dispõem desses cursos para as mulheres, onde dura em torno de 6 meses, 1 ano, dependendo do curso, para com que elas possam se empoderar com o motivo delas se
empoderarem e conhecerem mais sobre a história, né, para elas entenderem realmente o que é isso, porque hoje em dia o feminismo ele ficou muito sujo por muitos olhos, né? As pessoas elas não buscam as informações corretas, elas veem qualquer site na internet, qualquer coisa que dizem e vão acreditar naquilo porque, enfim. E essa universidade ela foi criada por uma ONG que é só um minuto aqui, deixa eu ver bem certinho o nome. Centro Feminista de Estudos e Assessoria, né? Que foi essa ONG, ela foi fundada em 1989 já, e eles criaram essa universidade. E eu trouxe isso como uma forma de representatividade, porque quem diria que um dia um grupo de mulheres feministas poderia criar uma universidade, sendo que elas não poderiam nem pisar em uma universidade, né? Então, isso muitas vezes vai provar para muitas mulheres que isso é possível. Que muitas. No Oi? slide depois de você apresentar os conceitos. Então, você faz o conceito do dicionário, a origem do termo. Bruno, teu depois microfone está reforça aberto. com o conceito bibliográfico. Né? Ai, Pode continuar, Patrícia. desculpa. Bom, enfim, mas era isso que a gente queria mostrar em questão dessa representatividade, principalmente para mostrar para outras mulheres que isso é possível, né? Porque querendo ou não, a gente está em 2020, mas ainda tem muito disso, e muitas mulheres, até hoje, mesmo em muitas universidades, elas não têm muito lugar de voz, né? Tanto em questões de cargos dentro de uma universidade, quanto até mesmo em cursos, né? Você vai entrar em engenharia. Quantos são homens e quantas são mulheres? E quando tem uma mulher ali no meio, como ela é julgada por isso, né? Porque esse trabalho a ser um trabalho masculino. E, enfim, eu acredito que seja isso. Eu não sei se as meninas querem compartilhar mais alguma informação. Jennifer Lehana, mais alguma complementação? Não, acho que era isso mesmo. Legal. Muito bom. Com certeza o feminismo é o tema mais com maior conteúdo, né? Porque há todo um histórico de lutas que encampou, na verdade, toda a questão de gênero posteriormente, né? Então, toda essa discussão de gênero, ela tem a sua origem já no próprio feminismo, né? Que vai nos trazer todo esse conteúdo até agora. Só uma situação, uma reflexão sobre a questão da representatividade, né? Elas colocaram ali 52% do eleitorado é feminino hoje. No entanto, a representatividade nas assembleias e principalmente no executivo, ela é muito baixa. E isso começa, de maneira muito séria, inclusive, isso começa nas legendas, né? Nos partidos políticos. O que acontece? Nós estamos agora no momento de prévias eleitorais, né, para o município, e o que a gente vê, né? Os partidos correndo atrás de mulheres para cumprir a cota mínima de mulheres candidatas para poder lançar os candidatos homens. Então, uma série de mulheres que entram como candidatas só para dar o nome. Você vai ver, né, lá em novembro, quando tirar o escrutínio das urnas e fazer o cômputo dos votos, nós vamos ver lá pessoas com 1, 2 votos, geralmente mulheres, né, que foram justamente nomes apenas dados para cumprir o requisito legal, né, que é 1/3. Eu não sei se é 1/3 ou se baixaram para 20%, porque eles queriam baixar, né, para 20% das candidatas, dos candidatos serem mulheres. Então, por aí você vê, né, um outro dado importante é que você dificilmente vê mulheres à frente das legendas, no sentido de coordenarem partidos, né, presidentes de partidos.
Então, assim, se é difícil para a gente alcançar, né, mulheres nas cadeiras do Legislativo e do Executivo, o problema começa um pouco antes, né, que é a presença das mulheres nos partidos. São pouquíssimas mulheres que estão à frente de partidos políticos. Tá? Então, esse é um problema. Um terceiro problema aqui para essa questão eleitoral de representatividade é o fato de que essa onda conservadora fez com que mulheres, né, e aqui em Santa Catarina a gente tem, infelizmente, estou tentando ser politicamente correto, né? Mas aqui em Santa Catarina a gente teve a representatividade de uma mulher antifeminista, né, como deputada, certo? E que faz uma campanha nacional usando o dinheiro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ela financia a campanha dela, né, e os livros dela contrários ao feminismo, né, ignorando que o fato de ela estar representando as mulheres na Assembleia Legislativa se dá justamente graças à campanha do sufrágio universal encampada pelas feministas na década de 10, 20 e 30. Então, assim, não bastasse o fato, né, da dureza que é conseguir a representatividade das mulheres, ainda há, infelizmente, uma onda conservadora que tenta retroagir a conquista das mulheres até o momento. Então, a luta ela não terminou, a agenda feminista permanece viva, e eu acho que é fundamental que vocês, meninas, mulheres, né, se empoderem dessa luta e desses conceitos e que fique claro para vocês. Inclusive, eu recomendo a leitura, tá, desta coleção aqui, ó. Certo? Tá aqui a coleção, né? Ok. Que é a coleção Feminismos Plurais. Tá vendo aí? Não sei se vocês conseguem enxergar. Feminismos Plurais. Eu estou lendo do Silvio de Almeida, que é um livro que eu vou recomendar para vocês. Né? É um livro que eu vou recomendar para vocês, que é Racismo Estrutural. Né? O Silvio de Almeida, são livros didáticos, a coordenação é da Djamila Ribeiro. Né? Para quem não conhece, a Djamila Ribeiro é hoje a filósofa brasileira mais importante, e ela que conceituou, né, ela que trouxe à tona o conceito de lugar de fala, por isso não seria nem honesto da minha parte aqui falar sobre o feminismo em si, vocês mulheres que devem falar. Não significa que eu não possa participar do debate, né? Eu já inclusive já escrevi algumas coisas em relação a isso, né? Às vezes as pessoas confundem lugar de fala, né, com argumento ad hominem, né? São duas coisas distintas e precisam ficar claras, né? Não é que nós, homens, não podemos conversar, discutir, dialogar sobre feminismo. Nós temos. Né? Agora, quando a gente vai falar de feminismo, são as mulheres que têm um lugar de fala, né? Que experimentam mais do que o discurso racional sobre. Né? Experimentam toda a consciência, todo o conceito do que é viver aquela dificuldade, né, ou o fardo de ser mulher nessa sociedade machista, tá bom? Então, muito obrigado às meninas, né, pela apresentação, tá? Muito bem, podemos ir adiante, né? Obrigado, Jennifer, Patrícia e Lerrano. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, os demais colegas, as demais colegas gostariam de falar alguma coisa? Antes da gente partir para a próxima apresentação? Não? Esperando o delay? Não, então vamos adiante. Beleza, então. Eduarda, sua equipe. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, Carlise, a Terezinha já está por aí? Eu estou. Tá, eu vou dar início, então.
Primeiramente, então, eu vou conceituar em linhas gerais o que seria o conceito de transexuais, né, do que se fala. O sujeito, ele possui sentimentos de não pertencimento ao seu sexo biológico, né, ao qual ele nasceu, e é válido salientar que não envolve distúrbios psíquicos que muito se fala. Eles traziam antigamente a questão de transexuais como uma patologia. E quando se fala assim, quer dizer que não há um real entendimento do que acontece com essas pessoas. Nós queríamos trazer algo fundamentado e nós trouxemos a filósofa Judith Butler, e ela diz que o transexual ele se dirige a um outro e solicita a modificação do seu corpo, colocando em jogo a necessidade de pertencer a um dos gêneros, masculino ou feminino, levando em conta o sexo anatômico. Existe um autodiagnóstico, né, onde o sujeito ele não se identifica com seu corpo e suas necessidades sexuais, então ele se dirige até os serviços públicos de saúde em busca de terapia hormonal ou de cirurgia para adequar seu corpo ao gênero que se identifica. Butler também ela salienta que existe mudança no documento de identidade também, de acordo com o sexo que a pessoa se identifica. Por isso, é importante que os trabalhadores de saúde, além de garantir um direito do cidadão, ampliar o acesso a essas mulheres e homens transexuais aos serviços de saúde, evitando que esse nome que eles se identificam seja motivo de constrangimento e uma barreira de acesso aos serviços de saúde. Então, a identificação pelo nome social é um direito garantido no SUS desde 2009, ou seja, ainda é recente, pelo meu ponto de vista. Por isso, independente do registro civil, é direito do usuário do SUS ser identificado nas unidades de saúde pelo nome de sua preferência. Somos sujeitos que desconstruímos a todo momento, mesmo de forma inconsciente, e é o que ocorre com os chamados transexuais, porém estes de forma consciente. É uma longa construção do corpo e de seu gênero ao qual se identificam. Intervenções corporais realizadas pelos transexuais, não se limitando apenas a cirurgias de transgenitalização, mas também o uso de hormônios para alterar a voz e reduzir ou aumentar a quantidade de pelos, o uso de silicones ou raspagem. E é válido salientar que hoje pessoas hétero também se submetem a cirurgias estéticas, mudança corporal, enfim. E por que não dar esse direito também a essa cultura transexual, né? A Judith também afirma que há diferença entre as chamadas drag queens, que elas apenas mudam, vamos dizer assim, elas utilizam vestimentas, maquiagens, mas não têm esse sentimento de não pertencimento ao seu próprio corpo. Diferente dos transexuais que realmente se sentem presos em um corpo que não conseguem aceitar como sendo seu e precisam dessa libertação para viver. Porém, eles encontram muitas dificuldades, e a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A chamada transfobia, que seria intolerância a todo tipo de preconceito em relação a transexuais. E a transexualidade, como eu já havia falado, né, a gente trouxe também a Berenice Bento, que ela é quem vai despatologizar a transexualidade. Ela afirma que as pessoas trans buscam por cirurgia somente porque devem explicar que são de sexo masculino ou feminino, não basta apenas afirmar com palavras. É algo interessante se pensar, e assim como os transexuais, homens e mulheres, como eu também já havia falado, eles buscam cirurgias. Então, é direito para a sobrevivência emocional desses transexuais que eles sejam aceitos nessa sociedade. Fazendo uso da psicanálise, né, a transexualidade ela se insere como um fenômeno que coloca em cena não apenas o corpo e o desejo do outro, esse outro também como um lugar ao qual o sujeito quer ocupar, mas ele precisa dessa aceitação, né, onde está o seu desejo e também o reconhecimento social daqueles que nele não se enquadram. Terezinha. Oi, está me escutando? Sim. A classificação da transexualidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, até em 2018, a transexualidade era incluída na lista de transtornos mentais. Mas a Organização Mundial da Saúde, OMS, retirou a transexualidade dessa listagem. Antes disso acontecer, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, né, que é o CID, a transexualidade ela era considerada um transtorno de identidade de gênero.
Hoje, a classificação como transtorno mental foi substituída por incongruência de gênero, e desde junho de 2019, a transexualidade não está mais na lista das doenças da Organização Mundial de Saúde, OMS. Segundo a entidade, a transexualidade passa a integrar como incongruência de gênero a categoria denominada condições relativas à saúde sexual, né? Porque inicialmente era um transtorno mental equivocadamente. É interessante saber que as cirurgias, né, as cirurgias de redesignação sexual ou de tratamentos hormonais para adequação do gênero não são determinantes para que a transexualidade seja caracterizada. E a decisão de passar por todos esses procedimentos é pessoal e feita pela observação de cada caso. E as análises são feitas pela pessoa transexual e por uma equipe de profissionais que vai acompanhá-la. O IBGE, Instituto Brasileiro da Geografia e Estatística, não há informação estatística correlatadas aos transexuais. Agora, falando sobre visibilidade e representatividade trans, o Dia da Visibilidade Trans é comemorado em 29 de janeiro, sendo uma conquista para todos os homens e mulheres trans, como forma de não serem esquecidos em meio à sociedade que vivemos. Porém, a realidade é outra, né? Sabemos que essa cultura transexual, ela enfrenta muita violência e são mais vítimas de fatalidade também. Outra conquista já mencionada é em relação ao nome social e cirurgias de redesignação, mas o acesso nem sempre é assegurado. A visibilidade trans ela vem ganhando força em meio à mídia e trabalhos. Um exemplo é o design de moda em modelos fotográficos e de passarela. Segundo Elcio José Prado Fabre, o corpo humano tornou-se um capital privado de modificações através de procedimentos estéticos e que muitas pessoas se submetem a eles, que é o que eu já havia falado anteriormente. Trazer a população trans para o mundo da moda é uma forma de comunicação, ou seja, dar voz a essas pessoas que necessitam ser ouvidas e não banalizadas. Vale a reflexão de que se as pessoas heterossexuais se submetem a essas cirurgias, os homossexuais, assim como transexuais, podem ter os mesmos direitos. A mídia da moda permite essa representação de toda a cultura trans e colabora com valores, preferências, desejos e gostos de todas essas pessoas. Para a cultura trans, seu sexo de nascença não é determinante. Há outros fatores envolvidos, como psicológicos e sociais. São sentimentos que eles vêm passando, trazendo uma adequação da aparência física a qual querem ser considerados. O mundo da moda muitas vezes parece ser visto como um escape para a representatividade, pois através de seus elementos os sujeitos podem tecer discursos e se sentir representados. A rede americana de lojas de departamentos Barneys, que lançou em 2014 sua campanha de primavera-verão, selecionou 17 modelos transexuais com editorial intitulado Liberdade de Escolha. E assim puderam posar para fotos e desfiles de acordo com a sua identidade. A Vogue, outra marca de revista, apoiou esse movimento e também selecionou modelos trans, como forma de representar essas pessoas. Todo esse movimento ganhou uma repercussão gigantesca e chegou até o Brasil com o modelo Lea, que graças à campanha que auxiliou nesse processo, conseguiu uma cirurgia de redesignação de gênero em 2012 e ganhou notoriedade novamente à revista Vogue, que lançou uma nova campanha trazendo uma nova modelo trans para serem a nova capa da revista. No Brasil, na década de 80, teve uma modelo, a Roberta Close, que ficou conhecida por ser transexual. Ela fez cirurgia e mora na Suíça, pois ela foi muito hostilizada no Brasil. Na classe transexual, apenas 2,44% da população total do Brasil é transgêneros, generalizam, não trazem dados transexuais de acordo com o levantamento. 869 pessoas se declaram transgêneras. O Conselho Nacional da Justiça, através do Pavimento 73/2018, permite a alteração do nome da pessoa trans
a fim de adequá-la à identidade autopercebida. Aqui a Eduarda já chegou a comentar um pouco a respeito dessa identidade, né, identidade social, que o SUS ele tem um amparo e o Ministério Público também ampara o transexual para solicitar, pedir, por exemplo, quando está no hospital, está com a identidade, com o nome de nascimento, né, e pede para ser chamado pelo nome social, né, porque vai chamar João e vem uma bela e formosa Maria. Então, para que as pessoas também não fiquem olhando e eles não se sintam constrangidos. Porém, a gente coloca esse amparo meio que entre aspas, porque eles mal conseguem, muitas das vezes, conseguir trabalho. Então, quem dirá chegar e solicitar, olha, tem uma portaria do SUS que é a número tal e que diz que você, ao invés de me chamar pelo nome da minha identidade, vai me chamar pelo nome social antes de eu estar com os meus documentos todos trocados, né? Porque as ações de retificação de registro civil elas são tramitadas em várias de família. E para efetivar essa instrução é preciso reunir uma série de documentos que vão do próprio registro de nascimento às certidões de protestos e títulos do respectivo município da parte interessada, ou seja, do domicílio da pessoa. Após a propositura da ação, o Ministério Público é ouvido logo após o processo ser sentenciado. Com o término do prazo recursal, o juiz emite mandato de retificação que a parte leva para os cartórios e procede com as alterações dos registros de nascimento, vai também fazer registro dos órgãos responsáveis pela expedição de RG, CPF, título de eleitor e outros demais, né? E com relação à violência contra os transexuais, de acordo com a ONG Transgender Europe, o Brasil é a nação com o maior número absoluto de homicídios de pessoas trans. Os homicídios transfóbicos de território brasileiro representam 40% do total de 2.343 assassinatos notificados nas 69 nações que são monitoradas pelo projeto europeu. Os casos no Brasil também são 51% do total de 1.834 mortes nas Américas Sul e Central. Também tem sido observado um aumento no número de casos reportados de violência com fundo político contra pessoas LGBTI. Esses índices mostram um persistente e alarmante padrão em termos de violência baseada em identidade de gênero e orientação sexual. A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, em 2019, lançou um aplicativo chamado Aplicativo Dandara, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. A proposta é facilitar a comunidade LGBTI+, que se informe sobre as diversas formas de violência e possam dar visibilidade e representatividade denunciando esse tipo de comportamento inadequado. Com relação à representatividade, a indústria cultural, vamos chamar assim, que são os locais onde os transexuais conseguem um emprego, geralmente, né, em filmes ou dentro de outras situações, né, como quando a gente fala dos bastidores, né, mas isso é o que a gente, buscando pela internet, vai verificando que não é assim tão simples, né? Não é tão fácil você ser um transexual e conseguir um trabalho, né? Volta de novo o João, nascido João, mas que se identifica como Maria porque ele se sente uma mulher, e ele vai pedir um emprego e a pessoa pega os documentos dele porque ele ainda não fez a cirurgia, ele ainda não trocou, ele ainda está num processo de modificação, as pessoas não os aceitam, né? E quando a gente vê durante as pesquisas, eles mesmos, os próprios transexuais, sentem essa repressão, e inclusive quando fala da indústria cultural, existem filmes, e até mesmo teve um caso um pouco polêmico sobre o ator Cauã Raymond, que ele fez um clipe onde ele era um travesti, e a própria ANTRA, a presidente da ANTRA, ela disse assim, que ela não se sente representada pelo ator, porque existem muitas pessoas transgênero e transexuais que poderiam ter feito esse papel. Então, eles, de certa forma, não gostam de serem representados por pessoas das quais não
não representam, não fazem essa representação de fato, né? Também teve alguma polêmica com relação ao filme A Garota Dinamarquesa, da mesma forma que esse do clipe do Cauã, onde o Cauã Raymond fez uma travesti. Nossa equipe gostaria de ter trazido uma pessoa transexual, como as apresentações do professor havia comentado que seriam mais breves, acabamos, de certa forma, não trazendo a pessoa, né? Porque ela também está iniciando um processo de modificação, porque nasceu um menino, nunca se sentiu um menino, teve dificuldade, inicialmente se dizia gay, depois se disse bissexual, e do ano passado para cá está fazendo toda a movimentação de alteração para transexual, transgênero, né? Então, por estar em um momento também delicado, nós tivemos, assim, só algumas conversas rápidas via WhatsApp para saber como é que estava essa tramitação toda, mas não foi conveniente também daí trazê-la, desculpa. E seria isso a nossa apresentação. Ok, Carlise, muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Senão eu fico monopolizando aqui os debates e acho que não é essa a ideia. Eu, professor. Por favor. Só quero colaborar com um comentário que faz parte muito da realidade dos trans. Primeiro que a indústria da moda, ela pega aquelas pessoas que mais se enquadram na categoria de, digamos assim, não parece, sabe? Que convence mais em ser uma mulher. Então, a gente tem que saber que a maioria das pessoas, elas não se enquadram no padrão de beleza estabelecido pela sociedade, então ficam marginalizadas, incluindo fora do mundo da moda. E outra realidade também dessas pessoas é que, assim, elas são vistas muito como objeto de fetiche para os homens, sabe? E tem homens que tem casos com trans que se entregam à prostituição por ano, sabe? E a partir do momento que essa trans decide fazer a cirurgia e remove a genitália, essa pessoa, a trans, a pessoa perde o fetiche, perde a atração por ela, porque eles gostam justamente desse detalhe a mais que essas pessoas têm, sabe? Quando a pessoa trans se torna 100% uma mulher, deixa de ser um objeto de prazer para alguns homens e simplesmente eles ignoram, e essas pessoas ficam, tipo, não conseguem mais também emprego com a prostituição, porque justamente era o fato de ter algo a mais, é que os homens sentiam um fetiche, e acabam ficando marginalizadas, sabe? Totalmente solitárias, porque ficam naquele dilema entre no caso de uma mulher trans, né? Eu ser 100% mulher, porque é o sonho, né? A meta de muitas delas, e conseguir uma única fonte de sobrevivência que é através da prostituição, mas se eu fazer essa cirurgia, eu não vou conseguir nem me prostituir direito, porque eu vou ser só mais uma mulher, no caso, para alguns homens. Eu só queria ter comentado sobre isso. Jason, só um minutinho. Legal, Elvis. Comentário. Por favor, Carlos. Obrigada, Elvis, por você ter me lembrado de mais uma situação. A Keila Simpson, que é a presidente da ANTRA, ela justamente diz, olha, quem representa um trans ela se refere a uma professora universitária, chama-se Simone, se eu não me engano é do Piauí. Ela diz, ela me representa, né, porque ela não está nessa padronização que o Elvis comentou, né, existe como foi o caso da Roberta Close, né, que a Terezinha comentou, existiu nela, na Roberta, um padrão, né? Então, aí ela foi, de certa forma, aceita, porque até mesmo no Brasil ela não foi aceita, tanto que vive na Suíça até hoje. Né? Vem ao Brasil, visita a família no Rio de Janeiro, mas não finca os pés aqui, porque realmente não acha conveniente, né? Mas só queria fazer esse comentário, né? Que eles mesmos percebem isso, eles mesmos
notam isso, né? Então, de certa forma, a indústria cultural, ela traz alguma coisa, mas é nesses moldes que o Elvis falou realmente. Legal. Mais alguém gostaria de contribuir? Não, eu complemento aqui. Oi, boa noite, professor. Por favor. Eu tô pelo... É a Gabi, eu tô pelo do Jason, tá? A gente tá junto. Oi, boa noite. Oi, Jason. Oi, Gabi. Só uma questão, né? Tipo, que nem essa questão médica e legal que foi falado, né? Acho que é importante a gente destacar. Não estamos te ouvindo, Gabi. Gabi, cortou aqui para mim também. Desculpa, Parou no destacar. Perdão, caiu. Acho importante destacar que, tipo, existem muitas pessoas que se identificam como transexuais, mas que não têm acesso, por exemplo, a cirurgias, ou enfim, a qualquer tipo de tratamento médico, ou enfim, até essa questão de legalização de nome, essas questões legais mesmo. E para a gente não esquecer que a gente não está em posição de desmerecer a identidade de gênero daquela pessoa só porque ela não se adequa a esses padrões, né? Por exemplo, tipo, se uma pessoa que não passou por nenhum tipo de cirurgia, nenhum tipo de terapia hormonal, chega para mim e fala que é de determinado gênero, eu não tô em nenhuma posição de desmerecer só porque, né, ela não passou por isso. Então, só destacando que no dia a dia essa questão médica e legal acaba se tornando quase que Tipo, um pedaço, não inteiro, né? A questão não é inteira, assim. Posso falar? Pode. Tipo, só comentando, tipo, tentar, não sei, não ligar tipo, o sexo biológico que você tem no meio das pernas, popularmente dito, ao que você se identifica. Então, não, as coisas são independentes uma da outra. E outra coisa que eu gostaria de comentar também, até a Duda mencionou sobre drag queens ali, sobre que a Judith Butler fala, mas as pessoas que fazem drag queen, inclusive homens e mulheres podem ser drag queens, é uma expressão artística. Então, aí a gente não está falando de uma questão de identificação de gênero mesmo, é puramente artística. E a última questão também é que pessoas que não são transexuais, elas não são hétero, elas são cissexuais. Sabe que às vezes as meninas se referiram como, tipo, sendo hétero, só que pessoas heterossexuais são pessoas, diz respeito, enfim, a questão de sexualidade, né, identidade de gênero. Pessoas que não são trans, pode ser ou não binárias, ou cissexuais, no caso. Só essas colocações. Aproveitando o gancho também que vocês agora nos lembraram, com relação a fazer as cirurgias ou até reposições hormonais, enfim, qualquer uma dessas situações onde vai fazer alteração do corpo, não é tão simples como a Gabi falou, não é fácil, não é todo hospital que faz, tem determinados locais e hospitais em alguns estados que fazem, né? E até mesmo agora vocês levantaram uma questão da própria transexual que a gente traria. Chegou um determinado momento em que ela não estava conseguindo emprego. E ela disse, bom, agora vou eu colocar a minha roupa de menino, desconstruir, né, até onde eu cheguei, e arrumar um emprego, ou eu luto por essa minha identidade de gênero de agora. Né? Porque a pessoa ela começa a ter muitas dificuldades. Isso é só uma delas, isso que a gente está argumentando é só um pouco daquilo que eles passam, né? E hoje ela conseguiu um emprego, né? Hoje ela conseguiu um emprego com a identidade de gênero que ela realmente se identifica, que é a mulher.
E falando ali sobre as drag queens, né, na verdade não são minhas palavras, né, são palavras da Judith Butler mesmo, e eu só transcrevi ali mesmo, e ela mesmo diferenciou dos transexuais, que na verdade é como eles querem se identificar, e quando eles falam de drag queens é realmente você usar uma vestimenta, uma maquiagem muito diferente do que é o processo dos transexuais, e realmente aqui não é o meu lugar de fala. Né? Então, realmente eu trouxe alguém que possa falar por mim, que é a Judith Butler, né? Algo fundamentado. Só queria também comentar sobre uma questão de representatividade mesmo, e dessa questão de corpo e de identificação. A gente tem um grande exemplo aqui no Brasil, que é a Laerte, que é cartunista, conhecidíssima, e ela se assumiu faz pouco tempo, né? Sim. Assim, faz pouco tempo, tem até um documentário na Netflix, e é bem interessante, porque você consegue, que se alguém tiver interesse, no caso, consegue observar que uma coisa não está inteiramente ligada à outra, entende? Então, são questões de vivência mesmo. Sim. Certo. Carlise quer falar? Mais alguma coisa? Está dando um delay aqui, professor, desculpa. Não, eu acho que seria somente isso, porque realmente é uma questão delicada, né? Outros assuntos delicados vêm agora daqui para frente, né? É difícil a gente saber se expressar corretamente, porque nós não falamos disso toda hora, né? Existem muitas pessoas próximas que às vezes nós não vemos e não sabemos que eles estão querendo fazer essa troca, estão querendo mudar, eles têm medo disso, né? A própria nós traríamos era alguém que estava próximo, hoje está morando fora de São Bento, e inicialmente você não dizia, né? Até que a pessoa se abriu. Então, assim, é uma questão bem delicada, né? E a gente não sabe o que eles passam, é difícil se colocar na pele deles, né? E como futuros psicólogos, nós deveremos ter todo esse... A gente vai auxiliar dentro daquilo que a gente vai aprender, né? Porque nós ainda não aprendemos tudo que nós devemos, mas é uma situação específica, por isso nós queríamos trazer ela para que toda a turma tivesse a chance de conversar com alguém que está passando, mas como é um momento muito delicado para ela, nós também freamos um pouco para também não invadir esse espaço, né? Nós também temos que respeitar isso. Então é difícil falar, usar as nomenclaturas corretas e é complicado. Então ninguém aqui busca ser mal educado, mas também não quer ser mal interpretado nas suas falas, né? E são assuntos delicados, a gente sabe disso. E com todo respeito, nós falamos sobre transexualidade, tem muitas pessoas dentro da parte mais cultural, que são trans, né? A Leati, existem outras pessoas que fizeram já alteração, fizeram a cirurgia. E, enfim, gente, né, numa oportunidade a gente trará essa outra pessoa para a gente poder conversar com alguém que realmente tenha um lugar de fala. Vai dizer, olha, eu passei assim, foi difícil, vai dizer exatamente para a gente o que é passar, né? E como passar isso tudo. Enfim, é só isso, professor. Ok, perfeito, Carlise. Deixa eu fazer alguns comentários aqui. Um deles é um comentário incompleto, porque eu pretendo retomá-lo mais tarde, novamente, esse assunto com mais propriedade, com mais profundidade, que é a questão do trabalhar aquilo que está no limiar do nosso conhecimento, né? E para a gente não correr o risco de criar tabu, principalmente entre nós, né? Então, por exemplo, há esse receio de usar a nomenclatura errada, há esse receio de errar, enfim, mas a gente tem que vencer esse receio e, de certa forma, assim, errando entre nós, não há problema, uma vez que a gente consiga fazer isso, vamos dizer assim, dentro
dentro de uma forma controlada, né? É mais ou menos quando a gente faz algumas experiências em laboratório e de repente dá lá uma explosão. Mas se foi dentro do laboratório, né, dentro da capela, né, aquilo explode, é evacuado e tal, você tem controle sobre a situação. E de alguma maneira a gente tem que fazer isso entre nós também. Né? Então não há o porquê a gente ter medo de, numa fala, a gente se equivocar. Né? O que a gente não pode é ficar amarrado no politicamente correto e perder a chance de aprender, certo? Não estou falando de ser ofensivo, de ser preconceituoso, não é disso que eu estou falando. Mas é que assim, nós estamos aprendendo, inclusive eu estou aqui aprendendo com vocês. Qual é a nomenclatura correta? Qual é a forma menos ofensiva de usar? Acho que todos nós estamos aqui para isso. Então a gente não precisa ter medo de repente usar uma forma incorreta, desde que a gente esteja disposto a corrigir, né? E a fazer da forma correta. Estamos entre nós, estamos todos nós aprendendo, e acho que esse é o caminho para todos nós vencermos isso. Porque assim, gente, se a gente não vencer aqui, depois lá fora, no mundo profissional, a gente corre o risco de se despudorar, né? E aí aquilo que não foi vencido aqui dentro, que não foi corrigido, que não foi de fato argumentado por receio, por medo, foi levado apenas como algo, não, politicamente correto diz que tem que ser dessa forma, então eu vou fazer. E isso não é dogma. Politicamente correto não é dogma, né? São conceitos em construção, vamos deixar isso bem claro. Todos esses conceitos ainda são conceitos que, de repente, daqui a 5, 6 anos, a gente pode ter uma outra interpretação, melhorada, possivelmente, mais profunda, mais clara, né? Assim como foi, por exemplo, né, nesses últimos 20 anos, a alteração de conceitos relativos a pessoas com necessidades especiais, né? Foi usado o termo portador, depois foi tirado o termo portador, depois foi usado isso, foi usado aquilo, né? Acontece, né? Até a gente achar um conceito mais plausível. É ciência, é assim mesmo. Não tem verdade absoluta, não é dogma, né? Então a gente vai alterando, vai corrigindo e vai melhorando, tá? Então isso acontece. A gente vai trabalhar dessa maneira e em alguns momentos eu, como já fiz durante a aula de hoje, eu vou fazer perguntas capciosas, só para ver, né, até que ponto vocês conseguiram entender ou interpretar certos assuntos. Mas repito, são assuntos que eles estão em movimento, né? Não é um solo fixado, né? É um solo ainda em movimento, né? Ele ainda está se ajeitando, são conceitos que ainda estão, né, se assentando e por isso passam por inúmeros questionamentos. Tá? O caso, por exemplo, da própria Judith Butler, né? Ela é hoje o nome em evidência nesse assunto. Né? Agora, ela ainda é questionada, ela não é consenso, mesmo nos grupos LGBT que mais. Né? Mesmo nesses grupos não é consenso. A própria sigla, veja como a sigla está em movimento. Né? Eu mesmo falei sobre isso na primeira aula, né? Do como foi evoluindo essa sigla. Então é isso. Né? Nós estamos lidando com conceitos que estão no limiar da antropologia. Tá, gente? Eles estão no limiar. Então a gente está trabalhando nisso. O que a gente precisa ter? Antes de mais nada, um espírito aberto para o diálogo, para a discussão e principalmente para a aceitação. Né? Para entender que, embora a gente está tentando criar conceitos, esses conceitos não devem servir de rótulos e dizer, não, tu é bi, tu não é pan. Ah, não, tu é pan, tu não é, sabe? Ou tu é transgênero, ou tu é cisgênero. São conceitos, né? Mas as próprias pessoas que vão se descobrindo, que vão passando, pessoas essas que vocês ajudarão na sua vida, na sua história a se descobrirem, elas vão passar, muitas vezes, como os relatos que vocês trouxeram aqui, né? Por 2, 3, 4 classificações, até que a própria pessoa se encontre. Ou, de repente, não se encontre nessas classificações que nós utilizamos. Tá? Então, só para deixar claro. A gente vai voltar nesse assunto com mais profundidade, com mais calma. Outra coisa, a questão a questão trans como um todo, ela é uma questão que está diretamente ligada à ideia de evidência. Né?
A Roberta Close cumpriu um papel, né, na década de 80 que foi fundamental. Ela não foi a única, né? Mas ela era uma situação de evidência. Né? Por quê? Porque a grande maioria da população trans está nas ruas. Né? Esse que é o fato, esse é o número. Não está em situação de evidência. Não está na TV, não está no cinema, não está nas passarelas. Né? Infelizmente, a grande maioria daqueles que buscam, de alguma maneira, se encontrar, tá? No seu gênero, eles acabam na prostituição. E há uma cultura instituída nessa situação. Há uma cultura instituída de automaticamente. Quem fala muito isso é a Mariana Franco. Né? Acho que vocês conhecem a Mariana, a gente já trouxe aqui no campus algumas vezes para trabalhar no NEAD conosco. Né? A Mariana Franco, que é uma trans, ela comenta muito isso, inclusive nos posts dela, ela fala, né? Olha, não é porque eu sou trans que eu sou prostituta, porque no imaginário das pessoas, todo trans vive da prostituição. Né? E por quê? Porque, infelizmente, eles são jogados na prostituição. A prostituição é muitas vezes a única saída, né, para boa parte da população trans. Então, e isso cria esse estigma, né, do trans de que ele necessariamente vive numa condição de prostituição. Lembrando, gente, que embora muita gente defenda a prostituição como uma profissão, a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas que vivem em condição de prostituição não vive porque sonhou profissionalmente aquilo, mas vive porque muitas vezes é aquilo que sobrou para garantir a sua sobrevivência. Então vivem numa situação de exploração. Tá? Então esse, infelizmente, é também um dos fardos que a gente precisa. Muita gente olha para a prostituição de forma romantizada e não percebe que boa parte das pessoas que vivem em condição de prostituição vivem explorados por cafetões, vivem dependentes de drogas e vivem praticamente em condição de escravidão. Então, esse é um ponto que a gente não deve romantizar as coisas. Né? E a prostituição é uma dessas coisas que a gente não deve romantizar também. Precisa entender realmente, né, em que condições vivem essas pessoas ditas profissionais do sexo. Eu não gosto muito desse termo, tá? Mas aí é uma opinião pessoal minha. Pela própria experiência que eu tive trabalhando com pessoas em situação de prostituição. Tá? Mas, enfim, né? Existe quem glamoriza essa situação. Né? Ok? Gente, mais algum ponto, mais algum comentário? Eu não sei se pelo adiantado da hora a gente faz mais uma apresentação, ou se a gente continua na próxima aula. Qual é a sugestão de vocês? Próximo a apresentar seria a Ângela, né? Isso, é o cisgênero. Você Você escolhe acha, só. Ângela? Tá tranquilo Você pra acha? gente, porque não é muito extenso o que a gente fez. E daí podemos conversar na próxima. Pode ser, então. Pode ser, Ângela, podes apresentar, então. Daí a gente fecha com vocês hoje. Tá. Então, antes de darmos sequência à apresentação, a gente vai abrir um slide com uma citação do nosso tema. O slide é só um adendo, tá? Da apresentação. Só um segundinho. Isso. Cisgênero e a falta de conhecimento e visibilidade do gênero perante a população. Quando se fala sobre o termo cisgênero, é importante o entendimento de que ele se refere à pessoa nascer homem ou mulher e optar por viver dessa forma, ou seja, não mudar de sexo. Posteriormente, ela pode ser homossexual, por exemplo, mas não fará nenhuma cirurgia. O mais interessante é que muitas pessoas nem sequer conhecem o termo cisgênero. Segundo Beatriz Bagali, são raras as menções ao termo cisgênero em textos oficiais,
como leis ou resoluções, trabalhos e artigos acadêmicos e mesmo em dicionários e em publicações referentes aos estudos de gênero. Raras, para não dizer completamente inexistentes, apesar do crescente uso da palavra em espaços da internet, em especial em blogs feministas e militantes. A baixa utilização ou visibilidade do termo fora destes espaços, como em discursos oficiais acadêmicos, destoa em relação ao uso dos termos transgênero, travesti e transexual, sendo estes muito mais correntes, seja no uso acadêmico ou corriqueiro. Isso mostra que esses e outros termos deveriam ser divulgados, já que a visibilidade dos mesmos é pequena. Para se ter uma ideia, com relação a filmes e livros, por exemplo, muitos deles até falam sobre a diversidade de gêneros, mas é sempre levado para um lado específico, como o do homossexualismo e a sua aceitação. O próprio conceito transgênero é bastante trabalhado e o cisgênero não. É uma das explicações para que esse não seja citado com tanta frequência. É que na cabeça das pessoas não há tanta transformação com relação a ele. Tanto que muitas pessoas o comparam com o heterossexual. Lembrando que não é a mesma coisa, já que a orientação sexual do cisgênero não precisa ser necessariamente igual à do hétero. Hoje, todos os gêneros já contam com uma representatividade forte, inclusive com movimentos que prezam trazer informação às pessoas e fugir da ideia do preconceito. Com o cisgênero não seria diferente, mas em menor escala. Inclusive, nesse caso, também no sentido de levar informação a todos. Porém, como já citado, a visibilidade com relação a eles ainda não é tão grande, divulgada, pelo menos não em comparação aos homossexuais e transgêneros. Inclusive, em 2018, em Minas Gerais, os transexuais iniciaram um movimento que foram contra a atuação de cisgênero nas peças teatrais. Eles deixam claro que o público precisa compreender a diferença entre os gêneros e que com essas atuações isso não seria possível. Para os transexuais, peças trans precisam ser interpretadas por trans, assim como peças cisgêneros deveriam ser interpretadas por cisgêneros. Assim, ainda há muito que se trabalhar acima da possibilidade de aumentar o conhecimento das pessoas com relação ao gênero, que não tem estipulado apenas só um tipo de pessoa, e sim classe social e nem nada do tipo. E assim a gente conclui a nossa apresentação. Muito obrigada a todos. Ok, estão me ouvindo? Deu, né? Certo, gente. Quem mais gostaria de fazer alguma intervenção antes da gente fechar a aula sobre CIS? Alguma pergunta? A gente pode deixar para debater na próxima, então. Isso, podemos deixar, professor, para a próxima daí, para debatermos. Ok, então. Legal, gente. Fechamos a nossa aula hoje, então. Muito boas as apresentações, a discussão, tá? Tô bem contente. Queria só ver vocês abrindo a câmera, assim, participando, com a câmera aberta, mas tudo bem. Ô, professor. Mas, diga, Elvis. Quem que é o próximo grupo a apresentar? O próximo que ficou aqui na lista, a Maiara pediu. Aham. É isso. A Maiara é a próxima. E depois da Maiara, o Caio pediu. Beleza. Tá bom? Aí na Obrigado. próxima aula, os demais também podem ir pegando a trilha daí. Fechou, meus queridos? Legal? Uma boa noite a todos vocês.
Se preparem para na aula que vem, abram a câmera aí. Tô com saudade de vocês. Vamos Tá fazer bom? a análise até semana que vem, professor, daí a gente abre análise ou, enfim, como quiserem chamar, né? Porque daí, nesse caso, é por opção mesmo, daí também, né? Tá certo, então. Tá bom. Beleza? Tá? Salva de palmas para vocês, então. Tá bom? Até mais, então. Boa noite.